E aí galera, bom, hoje eu vou estar ensinando como como utilizar uma matriz como fundo do nosso modo gráfico, certo? Como vocês vão poder instanciar um modo gráfico e utilizar uma matriz como fundo para vocês poder definir valores na matriz e aqueles valores serem representados de uma forma aqui no modo gráfico, certo? Isso serve bastante para joguinhos aí do semestre de faculdade e para manipulação também de várias coisas, né? A gente vai ver basicamente a manipulação da matriz, né? E como utilizar essa matriz em conjunto com o modo gráfico. Beleza? A gente vai estar vendo esse cara aqui hoje e eu vou começar. Vou dar um play aqui só para mostrar mais ou menos o que acontece. Quando dá um play ali, vocês viram que ele fica meio bugado, mas é coisa do próprio Portugal. E eu botei pra ele se repetir várias vezes pra gente ver que realmente ele tá ficando certinho, tá representando os quadradinhos certinho. Aqui eu gerei eles todos aleatórios, mas a gente já vai ver como funciona tudo isso, certo? Bom, vou começar aqui. A gente vai entender o passo a passo ali da matriz. Como é que funciona a matriz? Quando você define uma matriz, você tem que passar linha e coluna, certo? O nosso, é, o nosso amigo aqui, se não me engano, ele não deixa a gente pegar e fazer, por exemplo, uma constante de inteiro x, por exemplo, e dizer que, deixa eu incluir a bibliotecas aqui, as bibliotecas, né? Gráficos, deixa eu ver o que mais vamos utilizar a biblioteca útil também. Acho que só essas duas por enquanto. Ele não deixa a gente fazer isso daqui, ó. Altura, janela, se não me engano é o que ele pede. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar esse erro de compilação aqui rapidinho. Função. Constante não vai funcionar. Assim, quem sabe? Não. E altura de janela. Deixa eu ver se eu estou utilizando o comando certo. Sim, e não funciona. Por algum motivo, se eu fizer isto, ele funciona. Função inicial. Ah, mas nunca ia funcionar aqui. Vamos tirar ele daqui e botar ele em cima da função início. O que foi, será? Não, ele não define como constante. Como a gente sabe, para criar nossa matriz, é interessante que a gente passe uma constante aqui dentro. Ó, ele não diz, ele diz que ele pede uma constante. E quando a gente cria uma constante aqui, ele não deixa pegar esse nosso retorno aqui de altura de janela. Então, para a gente criar essa matriz com uma coisa variável, um valor variado, vamos supor assim, que a gente possa definir rapidamente e já construir o nosso modelo, como por exemplo aqui, aqui você pega as funções e você pode rapidamente alterar o número de linhas e colunas e isso vai alterar totalmente o modo que o nosso modo gráfico é representado. Então, o jeito mais fácil que eu encontrei e que aparentemente o Portugal deixou a gente fazer se eu criar uma função e botar um retorno de inteiro, esse retorno eu consigo colocar aqui dentro da matriz, certo? Por exemplo, função retorno inteiro eu chamei, né, de definir, por exemplo, eu acho que era linhas, eu tinha colocado retorne 20. Aqui você pode, por exemplo, em tempo de execução antes de iniciar o seu programa no início, você pode colocar, por exemplo, aqui um leia, né, um escreva, digite a quantidade de linhas que desejas ter na matriz. Por exemplo, poderíamos fazer assim, sem problema nenhum. Depois, ler uma variável, né, onde a gente teria que criar aqui.
e depois retornar ela. Poderia, né? Mas aqui eu já, como vocês já sabem fazer isso, e essa é a parte mais simples, né, do código, vou deixar para vocês fazerem. Fica a critério de vocês se vocês querem fazer alguma coisa assim, né? Onde o usuário vai digitar a quantidade de linhas e colunas. Mas como eu creio que se tratar de por exemplo, um joguinho que vocês vão criar, isso tem que ser meio fixo, né? Então assim funciona, ou se você quiser colocar aqui direto assim, ó, 20 também funciona, não vou dizer que não, né? Claro que funciona. Mas aqui a gente vai fazer essas funçõezinhas para vocês verem que quando você cria uma função, definir colunas. Quando você cria uma função, você também consegue colocar esse retorno dessa função dentro para definir o tamanho da sua matriz. Então é quase como se fosse uma constante lá em cima, certo? Ele funciona. Então aqui eu vou definir linhas e definir colunas. Vou chamar o definir. Aqui é primeiro são linhas e o outro é colunas. Aqui não foi, vejam que ele não aceitou. Então o que eu vou fazer é criar mais uma função. Como é que eu chamei essa função lá em cima, só pra gente ver. Chamei ela de iniciar modo gráfico. Vou até copiar ela aqui já pra gente poupar tempo. E já vou explicar o porquê que eu fiz isso. Vou tirar esse cara daqui. Olha só. Vamos lembrar que quando a gente faz uma função e quando a gente cria uma matriz, que a gente pega esses valores obviamente eles vão estar aqui. Esse tipo de coisa o Portugal vai deixar a gente fazer. A gente vai receber um valor ali e já atribuir direto aqui, né? Então não sei por que motivo o Portugal ele deixa você fazer isso. Então, para mim criar essa matriz, eu tive que tirar ela do menu da nossa função início e passar ela para uma outra função. E aqui eu vou poder chamar esse iniciar. Lembrando que para você poupar seu tempo, né? Você pode colocar um ini, por exemplo, no começo só do que você quer, apertar um Ctrl espaço e vai aparecer todas as possibilidades que você tem. E daí você, como é já a primeira possibilidade, eu dou um Enter e olha que ele já está pedindo aqui para mim passar linhas e colunas. No nosso linhas eu vou pegar aqui do definir linhas, que vai retornar o valor 20. Ó, Ctrl espaço definir linhas. E o colunas, dou um Ctrl Shift seta para a direita, apago, dou um def, Ctrl espaço e vou passar o colunas. Então notem que aqui desse modo, né, antes quando ele não permitia, agora eu já consigo chamar essa função iniciar modo gráfico e criar uma matriz lá dentro, passando esses parâmetros que antes ele não deixava, né, ele não deixava atribuir direto na matriz aqui, ele pedia uma constante e agora ele deixou a gente fazer isso. O segundo passo aqui, já que a gente criou nossas linhas, a gente passou coluna em linha aqui, né, verdade. Meu Deus, tô mal. São a quantidade de colunas e linhas. Aqui o segundo passo que eu fiz foi definir uma altura e largura para o nosso pixel. Você já vai entender o que é esse pixel. O pixel, no caso que a gente vai tá dando um nome aqui, seria o quadradinho que vai representar, por exemplo, a minha matriz. Minha matriz ela vai ter um espaço, né? Deixa eu arrastar ela aqui para baixo. Tá dando erro de compilação, vou tirar esse inteiro aqui só pra gente poder fazer isso. Mas que coisa. Não tá deixando eu arrastar meu painel pra cá. Por quê? Ache uma variável. Não faço ideia. Não quer funcionar. Mas enfim, nossa matriz vai ter os espacinhos dela. E esse espaço, cada espaço desse, cada local de armazenamento, eu vou chamar de um pixel. Porque em cada local, por exemplo, se eu tiver uma matriz, vamos pegar um paint aqui rapidão. Se eu tiver uma matriz, eu vou abrir o Excel que fica mais fácil. Né, o Excel é puro matriz. Então, por exemplo, que aqui seja o nosso mapa. Então, cada espaço desse, eu vou dizer que ele é um pixel.
né? Eu quero aqui pintar, por exemplo, quero fazer essa borda inteira aqui que seja uma cor preta, por exemplo, e que vai delimitar meu jogo. Meu jogo vai correr aqui dentro. Então, para isso eu vou definir um valor aqui nessas laterais todas, né? Poderia dizer que toda essa lateral aqui é o número 1, que representa uma borda. Em todo local que tiver o número 1, ou coisa, todo local que tiver o número 1 eu vou dizer que é para ele pintar de preto, e onde for número 0, então aí ele vai ser o espaço que meu jogador vai ter para andar. Enfim, esse tipo de coisa. Aqui, faltou aqui ainda. Enfim, só pra vocês entenderem mesmo que eu me refiro. Então onde tiver esse espaço aqui, né? Vamos imaginar ali que seja... Então vai ficar tudo preto, né? Tipo assim. E onde for os espaços em 0 vai ser o branquinho mesmo. Então só para você ter uma ideia do que eu represento esse pixel. Então cada pixel nosso vai ser basicamente essa informação aqui. Então, criei um inteiro. Deixa eu ver se ele já está aqui no meu Ctrl V, não tá. Vou fazer aqui por aqui, é mais rápido. Vamos lá. Olha só o que eu fiz. Eu criei um inteiro, chamei ele de altura pixel e largura pixel. Altura pixel, eu defini aqui como se vai que ele vai ser a altura da minha tela aqui, menos 60. Por que menos 60? Porque a minha tela aqui, por exemplo, ela está com uma configuração de exibição de 1600 por 900, certo? Ela vai ser 900, vai retornar aqui para mim, menos 60, que vai ser 840. Aí vai dividir pelo total de linhas que eu tenho na minha coluna. Isso vai ser a altura do meu pixel, porque eu quero que, quando eu definir meu modo gráfico, meu pixel tenha esse tamanho. Que na calculadora, vamos pegar aqui, 840 dividido por quantidade de linhas que eu tenho, eu coloquei que as linhas são 20, meu pixel vai ter a altura de 42, cada pixel. A largura é a mesma coisa, 1600 menos 10 dividido por 50, 31. Então, a largura do meu pixel vai ter 31. Vejam que ele está meio desproporcional, meio balanceado. Deixa eu ver só quanto que eu defini com 20 e 50 aqui também. Vamos lá. Agora que eu tenho a largura do meu pixel, que cada vez que eu desenhar eu sei que ele vai ter esse tamanho, eu iniciei o modo gráfico e defini as dimensões da tela da seguinte forma. Aqui, iniciei meu modo gráfico, vou colocar verdadeiro mesmo. Aqui para ele sempre ficar aparecendo. E a dimensão da minha janela, eu coloquei que ela é a largura do meu pixel vezes a quantidade de colunas. Ou seja, basicamente a ideia é essa. Qual que era a largura do meu pixel? Era 1600 menos o 10 ali, a largura do pixel, dividido por quantidade de colunas que eu tenho, que é 50, 31, vezes a quantidade de colunas que eu tinha, que era 50. Então, olhem só, por que eu já não... eu poderia fazer essa conta na calculadora e já passar direto aqui para minha janela. Mas caso, por acaso, eu mude aqui esse valor de colunas e de linhas, aqui ele também vai ser alterado sozinho. Ele vai se ajustar, né, a tela, e a tela vai ficar exatamente do tamanho certo, para caber todos os meus pixels, vamos por assim, que eu defini aqui, né, altura e largura. Então, da mesma forma vai acontecer, vai ser definida a altura para caber aqui 20 vezes a altura desse pixel aqui que ele foi capturado, certo? Então ele já vai vir, ó, aqui, quando eu iniciar meu modo de janela, ele vai caber 20 imagens quadradinhas, no caso, né, por 50 imagens, certo? Então 20 por 50, que é a nossa dimensão aqui. Ele já vai vir certinho, né, sem ficar cagado, vamos por assim. Aqui eu criei um iniciar mapa aqui e passei os parâmetros para esse iniciar mapa. Vamos ver aqui que eu pedi aqui e já vou explicar o porquê. Vamos lá, vou dar um Ctrl C aqui que fica mais fácil. Vou criar a função aqui rapidinho. Então notem que aqui, quando eu iniciei o mapa, vamos por assim, eu passei para ele colunas, passei número de linhas, passei a altura do meu pixel
e a largura do pixel. E fiz um enquanto verdadeiro aqui, que é um loop infinito sem, né, sem fim. Aqui a gente vai ter que matar ele dando um X ali mesmo, porque ele não vai parar mais. Por que eu fiz isso? Porque eu notei que quando eu dou esse play aqui, ó, vocês estão vendo que ele fica cagado na primeira vez. Eu não sei porquê, deve ser alguma coisa que acontece no nosso querido Portugal aqui, que ele, quando você starta a primeira vez, ele não chega a desenhar tudo bonitinho, ele dá alguns errinhos ali, alguns bugzinhos. Depois, na segunda repetição, já com o modo janela já está aberto, ele desenha tudo bonitinho, daí fica show de bola. Beleza? Só por isso que eu botei esse enquanto. Aqui então, como a gente sabe, nós estamos trabalhando com uma matriz, então eu vou ter que criar dois paras aqui, né, dois loops. E o primeiro eu vou começar com Y, que ele vai ser representado pela minha linha, certo? Y++. Tentem sempre, ó, linhas. Tentem sempre começar com o loop de vocês quando vocês forem trabalhar, principalmente com modo gráfico. Quando vocês vão trabalhar com modo que não é gráfico, que vão trabalhar com a matriz, geralmente a gente começa com X, que representa as colunas, e depois vai para as linhas, né? Aqui, para a gente poder preencher, né, fica mais fácil quando você vai preencher uma matriz, por exemplo, você vai querer preencher ela pela ordem de linha, assim, na primeira linha você preenche a primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna, quinta coluna e assim por diante, e depois vai para a linha de baixo, e primeira coluna, segunda coluna. Aqui não, como é modo gráfico, lembre-se que o nosso plano cartesiano aqui, no modo gráfico, ele começa com X, o X ele é aqui é a largura da sua tela, e o Y é a altura. Então, o que tem que ficar parado inicialmente seria as nossas linhas, o nosso Y aqui, ele tem que ficar parado, ele tem que ficar lá em cima. Depois você vai começar pelas colunas aqui, né, preenchendo, e depois vai para a linha de baixo, preenche e assim por diante, certo? Então vamos criar o nosso segundo par aqui, que vai ser o X, ele também vai iniciar em 0. O X vai ter que ser menor que o nosso número de colunas, X++. Olhem só, aqui dentro eu criei uma cor para a gente poder desenhar, porque eu não vou definir valores por enquanto para o nosso mapa, mas só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Eu vou criar o nosso RGB, o nosso vermelho, o nosso verde e o nosso azul, as nossas cores. Eu vou criar cores com o modo sorteia. Ele vai ser de 0 até 255, é o máximo que o RGB suporta. Então vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Verde. Então ficou assim, ó. Eu defini esses valores, né? Fiz um sorteio, porque eu quero que quando iniciar esse modo gráfico, como vocês viram ali, ficou tudo coloridinho, ficou um mosaico ali bem louco. E esse mosaico, cada pixel daqueles que a gente estava desenhando, eu estava fazendo um sorteio de uma cor. Então cada pixel vai ser uma cor diferente, totalmente aleatória, que eu não vou definir, né? Você pode definir, você pode iniciar seu modo gráfico, você pode criar uma função onde você vai preencher a mão, ou mesmo já iniciar a sua matriz ali. Quando você iniciar a sua matriz aqui, já setar os valores dela, setar todos os valores que tem na matriz, né? Como 1, 2, A1 vai representar o preto, 2 vai representar o branco e assim por diante. E aqui dentro você só vai fazer um C, né? C, matriz, local tal, aí tiver 1 você vai pintar de tal coisa, e local 2 vai fazer tal coisa, valor 2 vai fazer tal coisa, e assim por diante. É claro que quando você iniciar aqui, você também vai ter que pegar a sua matriz, né? Se você for fazer isso, certo? Aqui, como a gente não está utilizando a nossa matriz, né? A gente vai já passar para frente. Só para vocês terem uma ideia de como a gente vai fazer para desenhar e ficar certinho. Então aqui eu criei nosso vermelho, verde e azul. Eu agora vou criar uma variável chamada cor, que eu vou usar o g.criarCor, que a gente tem acesso, e vou passar o nosso vermelho, verde e azul. Notem que eu não usei antes RG e Red, Blue e Green aqui antes, porque não ia fazer sentido eu colocar RGB e depois ia ter que mudar tudo aqui. Aqui, como ele já vem
tá totalmente em português, né? Ele já trouxe pra mim, eu não precisei nem dizer, vamos por assim, a cor. Então aqui eu vou dar um g.desenhar, desenhar quadrado. Vamos ver se ele vai puxar. Atual do GIF, não, só o quadrado mesmo. Vamos ver, eu acho que escrevi errado. G.d, o que tá, não tá me desenho, não sei, deu alguma coisa aqui. Deixa eu apagar essa linha aqui que tá bugado. Olha só. Deixa eu dar um play que daí já para assim, esse bug aqui. Desenhar. Quadrado visual. Não é quadrado? Meu Deus, é um retângulo. Meu Deus do céu. Estou mal na foto. Então, olha só. Nosso retângulo, né, aqui vocês notem que a única diferença que tem no nosso código é que eu, em vez de eu fazer ele assim para baixo, eu fiz ele todo na vírgula mesmo. Eu fiz todo aqui, ó, vírgula, verde, igual tal coisa e assim por diante. Aqui eu tô deixando separadinho para ficar mais fácil de a gente entender, certo? Vamos lá. Vou dar um Ctrl C aqui, fica mais... Eita, cancela não. Mais fácil. Tá preenchidinho isso daqui. Então quando eu vou desenhar o nosso retângulo, eu tenho que pegar o nosso X, que é onde a gente está. Imagine comigo, é o número de colunas. É o X, ele vai começar aqui, né, 0. E vou multiplicar ele pela largura do nosso pixel. Então ele vai vir mais ou menos até aqui. É 32, eu acho que era. Vai ser bem pequenininho. E o Y também vai ser a altura do pixel. Então 0 vezes a altura do pixel vai iniciar encostadinho bem no começo da borda. E vamos passar a largura do pixel e a altura do pixel. Dizemos que as bordas deles não vão ser arredondadas. Se você quiser que seja arredondado, é só dar um verdadeiro aqui, né? Vou colocar falso porque eu quero bem quadradinho. E diz que ele foi preenchido para a gente poder ver a cor, né? Esqueci de definir a cor aqui, ó. Definir cor, passa a cor. Certo? Lembramos que antes de a gente desenhar alguma coisa, se a gente quiser que aquilo seja colorido, a gente tem que definir a cor exatamente na linha acima do que a gente quer. Certo? E no final de tudo isso, no final desses dois paras, eu vou dar um único G renderizar aqui. Certo? Qual que é a ideia? Ele vai... Por que eu não dei um renderizar aqui dentro mesmo? Se eu der um renderizar aqui, olha só o que vai acontecer. Eu já vou mostrar para vocês, que legal também. Programa finalizado. Por quê? Porque eu não chamei o nosso amigo. Vou iniciar mapa. E passa coluna, linha, altura pixel, largura pixel. Olha isso, tá acontecendo tudo muito rápido. Eu vou dar um ponto aguarde aqui, só pra gente ver o que tá acontecendo. Olha só. Aí começou preenchendo a linha de cima, veio pra linha de baixo. E olha só que loucura, cada pixel, cada quadradinho que a gente definiu, ele tá sortindo uma cor diferente. Legal, né? Então, se a gente colocar o renderizar aqui dentro, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai desenhar um, depois ele vai desenhar outro e vai renderizar só aquele, depois ele vai desenhar outro e vai renderizar só aquele. E ele está renderizando um por um. E a gente quer que ele renderize todos de uma vez, né? Então a gente vai pegar isso e vai deixar fora dos paras. Se eu colocar um renderizar aqui, olha só. Renderizar, dá um ponto aguarde também, né? Porque senão a gente não consegue ver. Ele vai pegar linha por linha. Então também não é isso que a gente quer. A gente quer que ele renderize tudo. Para você voltar, né, voltar o tab para trás, né, que você pegou um código lá e ele tá com muitos tabs para frente, você dá um shift nas linhas que você quer, nas duas no caso aqui, shift e tab junto, shift mais tab, ele volta, recua, certo? Isso é tanto quanto útil para você fazer indentação, né, do seu código. Aqui eu vou aumentar esse tempo de espera para 150 segundos. E olha só. Tá bem louco aqui o negócio, mas notamos que os quadradinhos todos que a gente usou na nossa matriz, eles foram todos desenhados certinho até o finalzinho dele, ó, tanto para direita quanto para baixo.
Isso é um problema quando a gente quer definir tamanho de janela conforme o tamanho dos nossos quadradinhos. E olha só, se eu mudar agora meu valor aqui de quantidade de linhas, por exemplo, eu quero só 10 linhas e 20 colunas, o meu código ainda continua funcionando, né? Ó, ele já criou outra dimensão de tela aqui pra mim, de janela, mas continua funcionando do mesmo jeito. Vamos aumentar para 25 e antes estava em 50, vamos botar 60, vamos ver se vai passar o tamanho da minha tela. Não. Olha só, que da hora. E 30, 70. É claro que vai chegar a hora que tu vai fazer o famoso estouro de pilha, porque vou botar um 90 aqui, porque o programa ele não consegue gerar tantos pixels e renderizar de uma vez só. Aqui ainda tô achando engraçado que tá indo, não deu nem estouro de pilha. Vou aumentar para 100, vamos abusar aqui e botar 190. Olha só, temos pixels bem pequenininhos mesmo e notamos que eles estão todos obedecendo exatamente o tamanho do quadradinho e não está cortando nenhum. Então era isso que eu queria passar para vocês, certo? De como vocês vão criar, vocês conseguem criar uma matriz aí. E já começou a travar aqui. Como vocês conseguem criar uma matriz em tempo de execução, vamos por, não em tempo de execução literalmente, né? Mas poderia ser, que nem eu falei para vocês, vocês poderiam criar um escreva aqui dentro e retornar o valor que você mesmo definiu na hora. Então basicamente é em tempo de execução, né? Não sei se na época que eu estudava tinha essa possibilidade de criar alguma coisa em tempo de execução. Do mesmo modo que você sabe que você está aí, você sabe que o vetor aqui a gente não consegue criar ele em tempo de execução. Você, por exemplo, se você tiver um vetor lá, meu Deus, está bem travado agora. Se você tiver um vetor, você não consegue criar ele em tempo de execução para ocupar só a quantidade de memória que você quer, de endereços que você quer. Desse modo você conseguiria, por exemplo, você vai ter que vir aqui no início, chamar então o seu outra função, no caso que lá dentro dessa função você vai ter o seu vetor. Vamos fazer aqui a função vetor. Por exemplo, esse vetor aqui eu queria que ele fosse criado em tempo de execução. Eu teria que criar ele aqui e passar então a quantidade, vamos por assim, certo? E aqui então eu criaria meu vetor em tempo de execução, porque quando eu criar esse vetor ele vai pegar aqui a quantidade. Creio que isso funcione. O vetor está ocultando uma função de escopo global. Não dá pra rir? Não? Parou. Não sei porquê, mas vetor estava dizendo que eu estava ocupando alguma coisa ali. Então, é porque eu criei uma variável aqui com o mesmo nome da função. Foi por isso que deu essa mensagenzinha. Então aqui, se eu quisesse criar esse vetor em tempo de execução, eu faria uma função que vai retornar um número inteiro. E tá bem travadão aqui mesmo. Inteiro. Obter QTD. Aqui eu faria um escreva. Aqui ele está dizendo que não estou retornando por enquanto nenhum valor. Escreva quantidade de espaços que deseja ter no vetor. Vamos por assim. Meu Deus, está terrível aqui meu PC. Não sei se é
Aparentemente é só Portugal que tá bem bugado. Porque o resto do computador tá se mexendo de boas, aparentemente. Então vou escrever a quantidade, vou salvar num inteiro x, por exemplo. Depois retornar esse x. Beleza? Poderia ser, por exemplo, vetor. Chamei a função vetor. E vou passar para cá, nesse cara aqui, o obter quantidade. Então, notem que eu chamei a função vetor, ou seja, eu vim até aqui. E depois, como o parâmetro aqui, como ele pede um número inteiro, o que isso daqui faz? Ele retorna o número inteiro. Então eu chamei a própria função dentro aqui. Então ele vai chegar, antes de entrar nessa função, antes dele chegar até aqui, ele vai pegar aquele valor lá, que eu vou escrever, vai retornar e vai guardar aqui dentro. E depois ele vai criar nosso array, né, nosso vetor, com aquela quantidade de elementos que eu quero. Beleza? Espero que tenha tirado a dúvida de vocês de algumas coisas aí. E era isso. Valeu. Até a próxima.